Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é a professora Renata. Então, hoje, continuando a lição do outro dia, vamos pegar aqui a apostila vermelha, vocês estão vendo? O caderno do aluno, página 28, o texto 3 e o texto 4. Eu vou ler com vocês, para que vocês tenham um apoio para resolver as questões. Depois, nós vamos pegar a apostila Aprender Sempre. Então, vamos lá. Página 28, Jornal do Bairro. Estátua de Borba Gato é derrubada e jogada em rio. O autor aqui é Mara Lúcia David. As recentes manifestações antirracistas ocorridas nos Estados Unidos e em várias cidades do mundo, após a morte do segurança George Floyd, cidadão negro que foi sufocado por um policial branco em 25 de maio, estenderam-se a outros protestos, os ataques a algumas estátuas que estavam em ruas e parques. Começou em Bristol, na Inglaterra, com a destruição da estátua de Edward Colston, 1636 a 1721. Logo depois foi a vez de Boston e Richmond, Estados Unidos, com a destruição das estátuas de Cristóvão Colombo. O que há de comum entre esses dois homens? Estavam ligados à escravatura. A onda de destruição de monumentos chegou em São Paulo e o alvo é a estátua do bandeirante Borba Gato. Vale lembrar que se trata de um dos monumentos mais polêmicos do país. Presta uma homenagem a um representante de escravocratas da história brasileira. Em 2016, ela foi depredada. Depois do abaixo-assinado nas redes sociais, solicitando a derrubada da estátua, nem os gradis em torno dela, nem a viatura policial para fazer a segurança 24 horas por dia pôde salvá-la. Manifestantes amarraram uma corda no monumento e, depois de ser puxado por centenas de pessoas, ele foi derrubado, queimado e jogado no Rio Pinheiros. Encontre-nos nas redes sociais e só. Agora, eu vou ler com vocês o texto 4. Jornal acontece aqui. Ouvir o texto. Também a Mara Lúcia David. A morte do segurança negro George Floyd por um policial branco em 25 de maio não só gerou manifestações antirracistas por várias cidades do mundo todo, como também levou manifestantes a arrancar estátuas de personagens históricos ligados à escravidão. Em Bristol, sul da Inglaterra, em 7 de junho, manifestantes de um ato antirracista destruíram a estátua de Edward Colston, rico traficante de escravos. O monumento foi derrubado e depois jogado no rio, que corta a cidade. Em Boston e Richmond, cidades norte-americanas, o alvo foi a estátua de Cristóvão Colombo. Na primeira cidade, qual que é a primeira, gente? Boston. A estátua foi decapitada. E na segunda cidade, quem é a segunda? Richmond. Foi arrancada e lançada no lago do Parque Bard. Deve ser Bard. Em Richmond, Virgínia, a estátua de Cristóvão Colombo foi alvo dos protestos, porque compreende-se que o descobridor da América era defensor da escravidão no século XVI e foi atribuída a ele a responsabilidade pelo início do genocídio indígena na América. Em Richmond, capital do estado da Virgínia, muitos manifestantes são de origem indígena. Em São Paulo, a estátua do bandeirante Borba Gato há tempos causa polêmica, por representar homens escravocratas da história brasileira. Em 2016, a estátua foi depredada.
o Centro de Tradições de Santo Amaro ficou preocupado com as destruições de estátuas e com a campanha de grupos nas redes sociais pela derrubada de monumentos, representando figuras com passados marcados por racismo e misoginia. Vocês procurem, gente, no dicionário, misoginia. Esses manifestantes fizeram circular pelas redes sociais um abaixo-assinado solicitando a retirada da estátua. Diante de tais fatos, a subprefeitura de Santo Amaro solicitou a instalação de gradis em torno do monumento, que passou a ser vigiado 24 horas por uma viatura da Guarda Civil Metropolitana. Então, gente, eu vou dar uma passadinha com vocês com as questões e depois vocês vão fazendo aí. Exercício 5. Em relação aos textos 3 e 4, o assunto abordado é real? Aconteceu de fato? Será, gente? Vocês vão pesquisar por aí. Como verificar se os fatos são verdadeiros? O que vocês acham? Como que a gente verifica se uma coisa é real ou não? Letra C. Apesar de os dois textos abordarem o mesmo assunto, há uma diferença nas informações dos fatos. Qual é essa diferença? Em qual texto aparece? Vocês vão ler novamente e vão olhar, tá bom? Aí vocês vão escrevendo. Escrevam tudo no caderno esse aqui, porque não cabe na apostila. Letra D. As notícias divergem nos textos 3 e 4? Tem diferença de notícias? Há como saber o que está de acordo com a realidade? Vocês acham que tem como a gente saber se isso é real, se não é real? Letra E. O que você acha que acontece para o jornal dar essa informação diferente? Houve uma intenção do jornalista em escrever algo que não correspondesse aos fatos reais? Será que isso acontece, gente? E os jornalistas escreverem uma coisa que seja fake, que não seja verdade? Letra F. Essa informação saiu nos meios digitais. Se fosse no impresso, ela poderia ter sido divulgada? Letra G. Há possibilidade de alterar o engano cometido? Se sim, você acha que é feito da mesma maneira nos meios impressos e nos meios digitais? Então, quer dizer, se isso não ocorreu, você acha que o meio impresso e o digital é diferente? Vamos ler aqui, ó. Uma notícia, antes de ser divulgada, ela precisa de ter os dados checados. Caso contrário, jornalista e meio de comunicação podem ficar desacreditados. Eles têm que tomar muito cuidado com isso, né, gente? E letra C, número 6. Há muitos fatos que acontecem o tempo todo. O que leva à escolha por um fato em detrimento de outro? Por que os jornalistas escolhem um fato e não outro fato? 7. O fato da destruição das estátuas foi noticiado não apenas aqui no seu material de estudos, mas no mundo todo. Recebeu editoriais também de vários jornais e comentários de muitas pessoas. Por que isso aconteceu? Então, vocês pensem aí e depois a gente vai corrigir, tá bom? Um abraço. Eu vou gravar um outro vídeo agora sobre o ler e escrever. O ler e escrever não, o aprender sempre. Um abraço, até logo.